Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Desculpa pessoal, tô um pouco gripado, não repara a bagunça, tava tomando um lanche aqui. Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, em formato de bate-papo, né? Para falar um pouquinho sobre conhecimento de eletrônica, quais são os níveis de conhecimento em eletrônica, o que você pode fazer, né, para montar circuitos eletrônicos. E vou falar um pouco sobre formação, né, profissional ou capacitação e qualificações para eletrônica, né, para prática eletrônica, e também um pouquinho sobre conhecimento em telecomunicações. Ultimamente eu não tenho feito muito vídeo de montagem, eu tô passando por uma fase de adaptação, né, onde a gente está correndo, eu mais minha esposa, nós estamos correndo atrás de algumas coisas pessoais, né? E dentro desse período aí, então eu fiquei um pouco meio que afastado das montagens. Mas eu deixei aqui dois circuitos básicos. Deixei aqui um transmissorzinho de FM muito pequeno, né? Parece aquele kit mini SPY. Hoje qualquer criança com 12 anos, né, e com ferro de solda sob supervisão de um adulto, consegue montar, né, esse projeto. Projeto muito simples, tem nenhum nível de dificuldade, né? É um projetinho simples que antigamente era vendido até como kit. E esse radinho que eu comprei da China, que também funciona muito bem. Tava até pegando a rádio aqui agora há pouco. Deixa eu ver. Então, pessoal, de onde surgiu a ideia de fazer esse vídeo? Há algum tempo, eu já pensava em fazer esse vídeo, né? Falando sobre qual conhecimento necessário para fazer algumas montagens em eletrônica. Como eu posso aprender eletrônica, aonde eu posso aprender eletrônica e quais as competências, né, para mim ser um robista em eletrônica. De onde surgiu essa ideia? Outro dia eu estava vendo uns comentários no Facebook, em um dos grupos onde eu postei justamente esse rádio, né, esse kit que eu comprei da China. Eu fui duramente criticado por alguém que diz que isso é um sistema retrógrado, né, que o AM está saindo do ar e que as escolas técnicas deveriam preocupar em mostrar coisas úteis para os jovens. Da mesma forma, por isso que eu coloquei aqui o kitzinho, né, do transmissor de FM. Coloquei esse transmissor de FM, aliás, que era vendido como kit. Por quê? Porque isso daqui, pessoal, hoje pra gente, a gente tem uma facilidade imensa de adquirir componentes. Hoje a gente consegue componente em sucata. Hoje a gente consegue componente nas lojas de eletrônica, né? Você consegue comprar componentes pelo correio, né? E o correio entrega isso. E hoje é muito fácil, existem sites especializados como o AliExpress, o próprio eBay, Mercado Livre e tantos outros sites, né, como a Amazon, que vende kits de eletrônica para quem está iniciando e quer aprender a fazer montagens. Então, para me auxiliar aqui na leitura, eu escolhi dois textos aqui do Newton Braga. Eu sempre chamo o Newton Braga de mestre, em respeito, né, como ele ensinou a eletrônica básica, e também por ele ter um site totalmente dedicado a isso. Até porque eu me espelho nessa área em vários outros profissionais, né? Por exemplo, Luiz Bertini, que trabalhava na TV Cultura, que escreveu alguns livros. O engenheiro Arilson Bastos, né, que trabalhava na Universidade Gama Filho e entre outros profissionais, né, que trabalham nessa área de eletrônica e de telecomunicações. Então,
a partir do momento que eu recebi essas críticas, isso de certa forma me deixou um pouco triste. E acompanhando alguns comentários também, alguns grupos, eu fiquei um pouco triste porque eles começaram a tratar, né, quem tem menos conhecimento técnico ou menos conhecimento teórico ou prático em eletrônica, ou em telecomunicações, ou em automação, ou qualquer que seja a área, começam a tratar de forma meio que esnobando dessas pessoas, né? Lembrando que a gente aprende, quando a gente aprende do básico, né? A gente começa nos primeiros passos, a nossa vida é uma sucessão de erros e acertos. Então eu tenho certeza que ninguém que faz projeto, montagens eletrônicas, começou lá em cima, né? Começou lá de cima já, com um alto nível profissional. No meu caso, eu me vejo como um amador na área, como um hobbyista. Eu ainda não, legalmente, eu ainda não sou técnico formado, né? E também não sou engenheiro, né? Nessa área, não sou. Eu até vou mostrar aqui, eu disse que é um pouco diferente o vídeo. Eu vou mostrar alguns certificados que eu adquiri ao longo do tempo, com relação à eletrônica e a telecomunicações. Eu organizei eles por data, né, de curso. Então, eu achei interessante e separei alguns textos aqui do Newton Braga, falando um pouquinho sobre isso. Montagens eletrônicas. Como fazer e o que montar. É o artigo de número 018. Está lá no site do Newton Braga. Então aqui ele vai falar sobre algumas coisas, né, que a gente pode aprender com eletrônica. Eu não vou ler todo o artigo, só vou comentar o artigo. Então ele fala que uma das coisas que leva a pessoa a aprender eletrônica é para descobrir novas coisas. Fazer coisas que não existem prontas, como aparelhos comerciais, ou mesmo algumas que já tem pronta, né? Você pode fazer também. E com isso você está aprimorando o seu conhecimento, está praticando, né, o hobby de fazer montagem em eletrônica. Ter a satisfação pessoal e dominar a ciência mais importante do nosso tempo. Aí aqui para cada grupo ele usa uma série de exemplos. Aí quem pode fazer essas montagens, né? Ele colocou aqui professores e alunos das escolas de nível fundamental e médio, professores e alunos dos cursos técnico e de engenharia, amadores, profissionais de desenvolvimento. Aí o que me chamou a atenção nesse artigo, né, a principal parte desse artigo, foi justamente a última parte, onde fala sobre os níveis, né, de montagem eletrônica, as categorias de montagem eletrônica. Aí ele colocou as montagens simples para estudantes iniciantes. Então achei interessante que ele citou alguns projetos que são feitos aqui, né, como controles de motores, circuitos simples de corrente contínua, pequenos transmissores, que é o exemplo desse pequeno transmissor, osciladores de áudio, rádios experimentais, circuito com sensores, amplificadores simples, fonte de alimentação, receptores experimentais de rádio, alarme de luz, alarme de toque, reostato, entre alguns outros projetos de nível básico, né, de nível iniciante, de nível fundamental para quem quer fazer projetos de montagem eletrônica. Ele classificou, aqui se tratando do artigo do Newton Braga, os projetos de nível intermediário como alguns projetos que exigem um certo nível de complexidade, né? Projetos que usam circuitos integrados e que têm um certo nível de dificuldade para a confecção tanto da placa de circuito impresso como para o próprio funcionamento do circuito, né, que tem essa complexidade em si. Um exemplo são circuitos PLL, né, que está controle remoto, mas poderia ser um transmissor de FM PLL, transmissor de rádio
e TV, principalmente transmissor de TV, onde você trabalha aí com uma portadora de áudio, né, uma subportadora de áudio de 4.5 MHz. Você trabalha com oscilador local, né, que vai gerar a portadora, que vai transmitir, que vai transportar a informação de vídeo. Você tem que deslocar esse sinal de vídeo em 4,5 MHz em relação ao sinal do áudio, para que você tenha ali os dois, né, canais, o canal de comunicação de áudio e o canal de comunicação de vídeo. Lembrando que nenhum transmissor de TV, a imagem ela está sendo transmitida em amplitude modulada e o áudio em frequência modulada. Então, existe uma certa complexidade no circuito. E isso é muito bom, é muito importante. A princípio, mesmo a pessoa que não tem formação específica nenhuma para a área, ela consegue fazer essas montagens, ela consegue fazer montagem de transmissor de FM, PLL, né? Com o passar do tempo a pessoa vai se aprimorando em práticas técnicas, onde a pessoa ela consegue ali desenhar suas próprias placas, né? Usando softwares específicos para confecção de placa de circuito impresso. Tem pessoas que preferem desenhar isso na mão, um transmissor de FM na mão, um transmissor de AM, algum circuito, né, mais complexo, mais robusto, um circuito mais completo. Algumas pessoas preferem desenhar isso ainda à mão, mas hoje, com o advento da tecnologia, é muito mais fácil você pegar uma impressora, imprimir o circuito num papel que dá para você transferir para a placa pelo meio de transferência térmica, né? Ou outras pessoas usam o modo fotossensível, fazendo aquelas telas, né? Seria uma forma de silkscreen para eletrônica. E as pessoas, hoje, com essa facilidade que a gente tem aí de montar, confeccionar o próprio circuito de impresso, meios para furar, né, a placa, hoje é muito fácil se a gente for comparar com algum tempo atrás, porque as primeiras pessoas que desenvolveram um transmissor de FM, quando a gente pega lá a história das telecomunicações, as primeiras pessoas que desenvolveram um transmissor e um receptor de AM, às vezes era um projeto que ocupava uma mesa inteira. Alguns projetos ocupavam uma sala inteira, né? Algumas coisas que foram desenvolvidas na tecnologia ocupavam a sala inteira, como, por exemplo, os primeiros computadores. E hoje a gente tem um exemplo aí do smartphone, que com um telefone na sua mão, você tem TV digital, você tem vários outros equipamentos, né? Uma câmera fotográfica, você tem um rádio FM, você tem aí vários aparatos no mesmo equipamento. A gente sabe que isso tem um nome científico, que é convergência de circuitos, né? Convergência de redes, convergência de circuitos, convergência de sistemas. E isso, de certa forma, hoje facilitou a vida de quem trabalha com eletrônica ou quem pratica o hobby da eletrônica. Então eu vou dar uma pausa neste vídeo e vou dividir ele em duas partes, né? Onde agora eu vou estar falando um pouco sobre aqui ainda tem outro artigo do Newton Braga, ganhando dinheiro com eletrônica, e depois eu vou apresentar alguns cursos que eu fiz na área. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.